Saudações, camaradas, este é o Chapéu Vermelho, seu canal de história e teoria sobre as lutas do movimento internacional dos trabalhadores a partir da perspectiva do marxismo revolucionário. Nosso vídeo de hoje é um vídeo altamente polêmico. Até por causa disso eu achei necessário fazer algumas considerações prévias. Hoje em dia, ninguém tem tempo suficiente para consumir um tipo de conteúdo mais denso na internet. Isso não é tanto uma regra, mas com certeza é parte dos hábitos do nosso tempo. Até por causa disso, o que eu pretendo incluir no canal assim que eu puder vão ser os cortes com os trechos mais importantes dos meus vídeos, justamente para quem não tiver tempo de acompanhar. A segunda consideração prévia. Quando se polemizam ideias, muita gente entende que isso é o mesmo que fazer uma afronta pessoal com quem se está polemizando. Aqui no Brasil, a polêmica não é levada muito a sério. A falta de levar a polêmica com seriedade compromete o desenvolvimento intelectual no nosso país. A polêmica ela é essencial, especialmente para o avanço das ciências humanas, que não tem o mesmo grau de precisão que uma matemática da vida. Polêmicas teóricas, elas colocam em debate o que as pessoas pensam, não o que elas são. Às vezes também a gente precisa ser duro nas polêmicas. É justamente isso que faz a polêmica uma ferramenta tão necessária, para diferenciar a qualidade nos pensamentos, das elaborações que estão em discussão. Veja que se pode discordar das elaborações de um autor sério, mas mesmo assim aprender com esse autor. Porque ele é um autor sério, é um autor que trabalha com bastante rigor. Por isso que não dá para a gente abordar um autor de um trabalho rigoroso, científico, da mesma maneira que um autor que só fala bosta, entendeu? Seria até um desrespeito com o autor rigoroso colocá-lo no mesmo nível que o autor merda. Além disso, um autor de baixa qualidade que atinge uma projeção grande tem a capacidade de criar um estrago inaudito se ele for constantemente evitado, em vez de ser discutido, exposto e desmascarado. É por isso que as polêmicas, inclusive as mais severas, foram essenciais para o progresso da humanidade. Para dar um exemplo concreto disso, basta constatar o que aconteceu para que um dos piores autores já publicados, e um especialista em polêmicas inclusive, que foi o Sr. Olavo de Carvalho, ter ganhado tamanha projeção no Brasil. O meio intelectual, acadêmico, decidiu ignorar o Olavo, esperando que assim a sociedade também se esquecesse dele. A realidade acabou provando que todos esses intelectuais estavam bem equivocados, para dizer o mínimo. That is one big pile of shit. A minha última consideração tem relação com a minha própria pesquisa. Muitos materiais que eu consultei estavam disponíveis apenas no inglês ou no espanhol e em PDF. No decorrer do vídeo, eu optei por fazer uma tradução improvisada, e que me deu muito trabalho, por sinal, de excertos desse material para facilitar o entendimento da audiência, que em termos de composição é 100% brasileira. Brasil! Aproveitando o espaço, eu já vou pedindo desculpa aos professores de línguas estrangeiras que puderem estar escutando por conta das minhas pronúncias. Só peço que ninguém se guie por mim para pronunciar palavras em russo, alemão, chinês, francês. Dito isso, eu vou estar disponibilizando todas as fontes originais consultadas em um arquivo único para quem tiver esse interesse em checar. Eu acredito que esse rigor é importante por tudo que eu falei e também porque hoje em dia tem essa quantidade absurda de gente na internet com um fetiche esquisito de listar fontes que só servem de enfeite, já que elas não são consultadas. É isso. Bora pra vinheta. Frog tinha colocado as fotos, né, dos nossos assuntos hoje, só que aí eu resolvi colocar a minha arte do Trotsky, né, o Trotsky, e o Frog colocou citações, né, colocou uma citação do Lenin, colocou uma do Stalin, aí eu falei, pô, vou colocar uma citação também, né, vocês me conhecem, vocês sabem que não podia ter sido outra citação, senão essa, da carta que ele mandou pra esposa dele. É só muito emblemático que ele tenha escolhido um aspecto totalmente particular da vida do Trotsky para abrir o vídeo.
Para quem ficou curioso, tá? A carta aparece assim brevemente numa biografia do Trotsky escrita pelo Robert Service. A vida privada do Trotsky não é muito importante para os propósitos desse vídeo, mas eu queria aproveitar o momento para ressaltar que a Natalia Sedova, a esposa do Trotsky, ela era a âncora na vida dele e tinha uma admiração incontestável pelo marido. O Trotsky, embora ele nunca tenha sido alguém que consultasse as pessoas antes de tomar decisões, ele gostava de comentar elas com a Natalia. O Trotsky não era conhecido por tomar o sentimento dos outros muito em consideração, mas ele fazia uma concessão para a Natalia. E eu acho que um dos depoimentos mais comoventes sobre os dois é da vez que a Natalia salvou a vida do Trotsky no México. Isso é comentado pelo neto do Trotsky, que era o Esteban, o Vsevolod Volkov. Yo primero pensé que era alguno de los camaradas, ¿no? Alguno de los guardias secretarios, ¿no? Pero no. A los breves segundos empezaron las ráfagas de ametralladora, ¿verdad? Realmente no es una sensación muy grata, ¿no? Estar durmiendo en la cama y de repente que lo transporten a uno a la mitad de un campo de batalla, ¿no? Sí, son momentos que parecen eternos, ¿verdad? Ráfagas y ráfagas, olor a pólvora, flamazos, y me tiré al suelo y me arrinconé, ¿verdad? Y también, es decir, ametrallaron la recámara de los abuelos desde 3 ángulos, desde el jardín, la ventana del jardín, desde el despacho y desde la puerta de mi recámara. En las 3 direcciones acribillaron la recámara. Gracias a los rápidos reflejos de Natalia, salvaron a ambos sus vidas, ¿sí? Porque Natalia, a los primeros disparos, empujó al abuelo fuera de la cama y lo empujó hacia el rincón más oscuro del quarto. Não vou me concentrar tanto nessa primeira metade do vídeo do História Pública, porque afinal de contas a maior parte dos supostos argumentos contra o trotskismo estão concentrados na segunda parte. Eu senti a necessidade de comentar só esse trecho aqui, da primeira metade do vídeo deles, pelo simples motivo que a introdução deles já é um grande problema, né? O que é, então, marxismo-leninismo? O que a gente pode entender por marxismo-leninismo? Primeiro, né, óbvio, é o que é marxismo. Aí, gente, eu vou fazer um meia-culpa, um desculpe a todos vocês. Mas eu falei por Ian, assim, há uns 3 dias atrás, assim, falei assim, mano, eu precisava de uma definição muito sucinta e muito rápida do que é marxismo. Eu preciso de uma frase pra explicar direto, assim, na lata, o que é marxismo. Aí o Ian virou pra mim e falou assim, mano... Não sei. Então, assim, o que é marxismo, no final? Marxismo é a ciência imortal do proletariado. É análise histórica, social, material, da sociedade, que se pauta pela luta de classe e tal. E tem um texto do Lenin muito bom, que fala exatamente, mais ou menos, sobre isso, que é as 3 fontes e 3 partes constitutivas do marxismo. O termo leninista em si, né, os leninistas, surge em 1903, para falar da galera que colava junto com o Lenin num rolê. Errou! Então, a gente começa a falar de marxismo-leninismo, efetivamente, a partir de 1905. Errou! A melhor frase que eu achei para talvez exemplificar e deixar em poucas palavras o que é marxismo-leninismo, e aí uma própria definição do Stalin, o leninismo é a teoria e a tática da revolução proletária, em geral, a teoria e tática da ditadura do proletariado em particular. Isso aí que você disse é tudo burrice. Uma observação importante é que, de maneira geral, as definições são a parte mais pobre de qualquer análise. Dito isso, o problema em questão nessa introdução não é porque eles empregaram uma simplificação. O problema são as próprias definições que eles utilizaram. Simplificar análises que já se encontravam miseráveis desde seu nascimento só vai ser capaz de descarar ainda mais a completa ausência de profundidade delas mesmas. Claro que eu não posso sequer responsabilizar os autores do vídeo por essa deficiência, e sim os autores nos quais eles se baseiam, sendo o mais evidente entre eles o Stalin, através do seu texto Fundamentos do Leninismo. Já a outra falsa definição que eles empregam aí, ciência imortal do proletariado, é um pouco mais difícil de rastrear, mas se eu não me engano, quem popularizou ela foi o líder stalinista da Albânia, o Enver Hoxha. Independente da autoria da frase, inclusive eu acredito que a frase original seria a ciência imortal do marxismo-leninismo, essa é uma frase que tem mais relação com o misticismo do que com o marxismo. O marxismo não é nenhuma ciência imortal,
mas uma ciência de transição. O método do materialismo dialético não é eterno, por mais que se possa conjecturar, de maneira equivocada, evidentemente, que ele tem uma aplicabilidade universal para qualquer época. Esta não é a função do marxismo, segundo as palavras certeiras de Trotsky. O marxismo não pretende ser um sistema absoluto. Ele percebe seu próprio significado historicamente transitório, mas somente a aplicação consciente da dialética materialista a todas as esferas científicas pode preparar e continuará a preparar os elementos para a superação do marxismo, que dialeticamente será ao mesmo tempo seu maior triunfo. A definição de Stalin sobre o leninismo revela todos os seus problemas. Como Trotsky percebeu, essa definição servia para tentar contrapor a sua própria definição de leninismo. Por exemplo, quando Stalin escreveu em 1924 que alguns pensam que o leninismo é a precedência da prática sobre a teoria, no sentido que o seu ponto principal é a tradução da tese marxiana em feitos, a sua execução, enquanto a teoria alega-se que o leninismo está bastante despreocupado com ela. O Stalin estava mandando uma indireta para o Trotsky. Do mesmo jeito, quando ele continua: outros pensam que o leninismo é somente a transformação das proposições marxistas na vida, apenas uma performance delas. Essa é a forma que o Stalin escolheu para traduzir as palavras do Trotsky. Leninismo é marxismo em ação. De acordo com Stalin, isso queria dizer que o Trotsky procurava minimizar o papel do leninismo em relação ao marxismo. O Trotsky responde com uma pergunta bastante provocadora: mas como é possível recriar a teoria na ação ao mesmo tempo em que se despreza a teoria? Como os autores do vídeo bem lembraram, tem um texto pequeno do Lenin que ele explica de maneira bem simples e de forma extremamente didática as 3 partes constitutivas do marxismo. Da mesma forma, o Trotsky reitera em seu texto esses 3 elementos básicos que constituem o marxismo enquanto produto histórico. E daí ele levanta outra provocação. Mas talvez o sistema do materialismo histórico tenha mudado. Onde essa mudança teria encontrado sua expressão? Além de Stalin, pelo menos outros 2 autores marxistas defenderam teses parecidas e igualmente descartáveis. Foram eles Nikolai Bukharin e George Lukács. O que todas essas teses tiveram em comum é que procuraram sustentar que o materialismo histórico teria passado por uma transformação ao ponto de se tornar uma nova teoria para a época imperialista. Entre Bukharin e Lukács, o último foi mais ousado. Acreditou ter descoberto que o materialismo histórico ultrapassou sua própria utilidade e se tornou inadequado para a época das revoluções proletárias. A respeito disso, o Trotsky comentou com muita ironia que, pro azar de Lukács, essa descoberta foi feita prematuramente durante a vida de Lenin. Aparentemente, no caso do Stalin, ele tentou desafiar a ideia que leninismo seria derivado da primazia da prática sobre a teoria. O problema é que a primazia da prática sobre a teoria é a própria essência da filosofia materialista. Stalin faz como um escorpião que acerta o veneno da cauda na própria cabeça. Se tivermos que recorrer àquela antiquada palavra filosófica, primazia, nós deveremos dizer que a prática tem a mesma indisputável primazia sobre a teoria, assim como o ser tem sobre a consciência, ou a matéria se ergue sobre o espírito, assim como o todo se ergue sobre a parte, pois teoria necessariamente cresce da prática e é uma generalização mais ou menos incompleta dela. Então, sobre esse ponto de vista, talvez os empiristas que são guiados diretamente pela prática enquanto o atributo mais elevado estão certos, afinal de contas? Não são eles os mais consistentes materialistas? Não. Eles são apenas uma caricatura do materialismo. Para ser guiado por uma teoria, significa ser guiado pela generalização de toda a prática precedente da humanidade, que nos permite lidar com essa ou aquela tarefa prática do presente com o maior sucesso. Assim, é por meio da teoria que a primazia da prática como um todo se revela sobre suas partes separadas. Aqui, Stalin coloca a genuína inter-relação entre teoria e prática de cabeça para baixo. Ele tenta identificar a tradução da teoria para a vida real ignorando a teoria e atribui ao seu oponente as piores intenções para despertar hostilidade na mente de um leitor mal informado. A primazia da prática sobre a teoria encontra em Stalin sua mais perfeita expressão.
Leninismo é marxismo da época do imperialismo e da revolução proletária. Para ser mais exato, o leninismo é a teoria e a tática da revolução proletária em geral, a teoria e a tática da ditadura do proletariado em particular. Novamente, eu não poderia substituir Trotsky para refutar essa definição. Ele diz: a natureza insípida e contraditória dessa definição fica exposta quando nos perguntamos: o que é marxismo? Um dos 3 elementos constitutivos do marxismo é o método dialético materialista. Foi Engels o primeiro a deixar perfeitamente claro que Marx não foi o criador do método dialético, nem nunca fingiu ser. Como Engels explicou, é o mérito de Marx que, em contraste aos pertinentes, arrogantes, medíocres epígonos que agora adoram falar na culta Alemanha, foi o primeiro a trazer à tona novamente o esquecido método dialético, suas conexões com a dialética hegeliana e sua distinção dessa última. É assim que é dito que o mérito de Marx foi o de resgatar o método dialético e de libertá-lo da sua camisa de força, que era o idealismo alemão. Baseando-se na precedente filosofia materialista e no materialismo consciente das ciências naturais, Marx guiou a dialética para longe do idealismo e voltou sua face para a matéria. Essa dialética materialista é o método básico da investigação marxista. E o leninismo, por acaso, é um novo tipo de marxismo? Óbvio que não. Leninismo não é marxismo da época imperialista, como dizia Stalin. Essa interpretação foi necessária para o stalinismo fazer uma revisão do marxismo, algo que Lenin combateu consistentemente sua vida inteira. A atitude do Lenin em relação ao Marx, dizia Trotsky, era como a de Robespierre em relação a Rousseau. Lenin veio nem para violar a lei, nem para mudá-la, mas para expô-la. Leninismo é marxismo em ação. O stalinismo dizia que o Lenin havia descoberto a lei do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo. Eu não vou entrar em detalhes na explicação dessa teoria por enquanto, mas basta dizer agora que o inexplicável é como que o Marx e o Engels podem ter se referido a essa mesma lei sem nunca terem tido contato com o tal do marxismo da época imperialista. Como Trotsky rebate de maneira muito sarcástica, em vez de ensinar Marx sobre a lei do desenvolvimento desigual e combinado, teria sido melhor para o Stalin aprender de Marx sobre o caráter internacional do desenvolvimento capitalista. Será que o sentido dessa frase leninismo é o marxismo da época imperialista e da Revolução Proletária? Quer nos dizer que na época imperialista a metodologia da dialética materialista teria mudado? Ou teria adquirido uma nova expressão teórica? É até possível encontrar uma ideia assim nos trabalhos do Bukharin, que eu já mencionei aqui, mas o mesmo não se pode dizer de Lenin. Ele não estava nem um pouco preocupado em inventar uma nova dialética para a época do imperialismo. Acontece que o Stalin ainda nos presenteou, com essa definição que ele considerou mais precisa do leninismo, que seria a teoria e tática da Revolução Proletária em geral, a teoria e tática da ditadura do proletariado em particular. E mais uma vez eu vou deixar que o Trotsky responda a essa. Infelizmente, essa definição mais precisa compromete aquela definição já sem esperança ainda mais. Se leninismo é a teoria da Revolução Proletária em geral, então o que é marxismo? Girando e girando em todas as direções, Stalin se assemelha a um cozinheiro, mexendo uma panela de mingau que ele mesmo começou a cozinhar, mas que ficou quente demais para ele. Verdadeiramente, essa mistura teórica é melhor definida pela palavra favorita de Lenin, kasha, que significa mingau ou bagunça. Zigue-zagueando e serpenteando por todo lugar, ele está tentando trabalhar com a ideia de que leninismo é mais revolucionário do que o marxismo. Vamos nos lembrar que o Stalin também se referiu ao leninismo como a teoria e a tática da Revolução Proletária. A isso, o Trotsky acrescenta: tática é a atual aplicação da teoria às condições concretas da luta de classes. A tática providencia a conexão da teoria com sua prática corrente. A teoria, apesar de Stalin, não se forma em contato ininterrupto com a prática atual, mas se eleva acima dela. Somente graças a isso é que ela adquire a capacidade de direcionar a tática, bem como orientação e perspectiva para o futuro. Se o marxismo, que surgiu na época pré-revolucionária, não era uma teoria pré-revolucionária, mas ao contrário, era a teoria da Revolução Proletária, então a tática, isto é, a aplicação do marxismo
nas condições concretas, não poderia naturalmente se erguer acima da maturidade das condições objetivas. Aqui o Trotsky está querendo dizer que a teoria, diferente da prática, não reflete meramente as próprias condições materiais da sua época. Este modo de pensar, que é próprio de uma mente empiricista como a de Stalin, falha em entender que uma teoria não é formada em conexão direta com a prática atual, contemporânea, mas representa em si mesma a unificação e generalização de toda a atividade prática da humanidade, incluindo épocas diferentes em suas sucessões materialmente condicionadas. O Stalin acreditava que uma teoria pode se tornar uma tremenda força no movimento da classe trabalhadora se ela se construir em indissolúvel conexão com a prática revolucionária. O Trotsky retruca isso, dizendo que, para o Stalin, o marxismo, em distinção ao leninismo, foi meramente a reflexão teórica de uma época não revolucionária. É autoevidente que a teoria marxista, que foi formada em indissolúvel conexão com a prática da época pré-revolucionária, deve se provar obsoleta para a prática revolucionária de Stalin. O marxismo foi elaborado na época pré-revolucionária, mas ele se elevou acima dela. Isso não seria possível por um mero reflexo das condições materiais de sua época. É somente porque a teoria não é conectada inseparavelmente com a prática contemporânea, mas eleva-se acima dela, que ela é capaz de adquirir o dom da previsão, ou seja, de preparar a sua ligação com a prática futura, preparar as pessoas para as tarefas que estão por vir. Aqui cabe um parênteses em relação ao meu próprio vídeo de abertura do canal. O que eu disse lá pode levar algumas pessoas a pensar que eu estou me contradizendo. Mas quando eu digo na abertura que nenhuma teoria é capaz de superar as próprias condições materiais da vida, eu não me refiro somente às condições atuais, contemporâneas, como se a teoria fosse apenas um seu mero reflexo, mas à generalização é que eu estou me referindo, à unidade de toda atividade da humanidade, condicionada materialmente no seu desenvolvimento constante. Stalin ainda dizia que enquanto o marxismo era revolucionário, o leninismo seria excepcionalmente revolucionário. Como se essa diferença pudesse existir, né? A única diferença real entre Marx e Lenin é em relação à época em que eles lutaram. As realizações teóricas de Marx não foram iguais à sua prática revolucionária, e se erguem imensuravelmente acima dela, criando a fundação teórica para a prática futura de Lenin e muitas outras gerações ainda por vir. O trabalho teórico de Lenin tendeu a servir sua própria prática revolucionária. O alcance de sua obra teórica correspondia à significância universalmente histórica de sua prática. Representa nada mais, nada menos que isso. O trabalho de Lenin não contém nenhum sistema novo, nem existe aí um novo método. Ele contém total e completamente o sistema e o método do marxismo. Se Marx entrou para a história como o autor do Capital, Lenin o fez enquanto autor da Revolução de Outubro. Portanto, a definição stalinista canonizada de leninismo não serve para absolutamente nada. Do mesmo jeito que canonizar definições teóricas é consumar a crença no absurdo. Já dizia Tertuliano, de Cartago, pai da teologia ocidental, eu creio, porque é absurdo. Eu sou marxista-leninista. O Frog é marxista-leninista. Nós, essencialmente, somos contra o trotskismo como linha política, no geral. Então, assim, eu não escondo isso de vocês. Eu sou contra o trotskismo. Eu acho o trotskismo contra-revolucionário. Eu acho ele danoso para a organização da classe trabalhadora. Eu quis ser o mais intelectualmente honesto possível. Mentira! Então eu fui e estudei o negócio a fundo e fui atrás de documento primário de verdade. Se eu não fui competente o suficiente, eu peço perdão. Não perdoo, não. Eu fiquei mais apegado ao período de 1903 até 1923, mais ou menos.
porque é o período que o Lenin estava vivo. Os trotskistas dizem que tudo que veio depois é intriga stalinista, é falsificação stalinista, perseguição stalinista à figura do Trotsky. Então eu não fui tão fundo no período do Stalin, porque é o período que os trotskistas costumam atacar como é mentira, é calúnia, é injúria, é falsificação histórica, etc. Eu vou me apegar mais ao período que o Lenin estava vivo e que o Lenin podia responder por si próprio. E aí vocês vão ver que a gente tem uma resposta bem objetiva para essa pergunta aqui, né? Trotskismo é leninista? Não. Não só ele não é leninista, como ele é hostil ao leninismo. Então vamos lá, né? Características fundamentais do trotskismo. Se opõe à figura do Stalin, e é o que chama de stalinismo, e nenhum trotskista pode me convencer de que isso não é uma linha principal do trotskismo. O trotskismo, ele se forma como uma oposição, e é o anti-stalinismo, é uma das linhas, seja lá o que isso signifique, né? É uma das linhas políticas principais do trotskismo. O Ian, é claro, não sabe definir o que é anti-stalinismo, porque ele também não sabe definir stalinismo. O stalinismo, como os demais fenômenos sociais, não subiu magicamente do inferno e muito menos caiu do céu, mas foi constituído historicamente pela degeneração burocrática que avançou sem controle durante a Guerra Civil Russa. Mas afinal de contas, qual que foi a base do poder da burocracia stalinista? O livro de Trotsky, A Revolução Traída, contém a melhor fundamentação de sua análise sobre o stalinismo. A base do poder burocrático é a pobreza da sociedade em objetos de consumo, que resulta na luta de todos contra todos. Quando houver bens suficientes na loja, os compradores podem vir sempre que quiserem. Quando houver poucos bens, os compradores são compelidos a ficar na fila. Quando as filas forem muito longas, será necessário designar um policial para manter a ordem. Assim é o ponto de partida do poder da burocracia soviética. Ela sabe quem vai obter algo e quem terá que esperar. Ao mesmo tempo, o stalinismo era soviético apenas no seu invólucro, ou seja, apenas nas aparências, no formalismo, e conservou só uma carapaça do antigo partido bolchevique. Trotsky caracterizou a forma do stalinismo melhor que ninguém. Para Trotsky, no velho partido bolchevique haviam 3 elementos predominantes. Primeiro, a dinâmica revolucionária da vanguarda proletária. Segundo, a organização centralizada. E terceiro, a doutrina marxista. Desses 3 elementos, o stalinismo herdou apenas a organização centralizada, trocando-a da luta de classes do proletariado para os interesses sociais da nova camada dominante. As formas, os rituais, a fraseologia, os estandartes permaneceram, até certo ponto, nos antigos, e essa carapaça externa engana aqueles que carregam visões superficiais delas. A essência foi radicalmente alterada. O abismo que separa o stalinismo do bolchevismo é muito maior do que jamais foi o abismo entre o bolchevismo e o menchevismo. Esse fato é empiricamente verificável e incontestável. É provado pelo fato que na Revolução Espanhola e nas políticas francesas, o stalinismo vai de mãos dadas com os mencheviques de direita, sociais-democratas e burgueses-democratas, enquanto ao mesmo tempo, dentro da União Soviética, foi obrigado a erradicar a totalidade do partido bolchevique até a raiz. Somente completos tolos com cabeças vazias podem pensar que isso é um processo histórico meramente incidental e não a completa e definitiva transformação social e destruição do partido bolchevique original. Segundo, ataca todo e qualquer país de orientação socialista. Todos. E a gente vai mostrar como isso aqui não tem limites, de verdade. Então, Cuba, Vietnã, Coreia, Albânia, União Soviética. Cara, coloca aí na lista que tem. Falso de muitas maneiras. Os trotskistas não apenas reconhecem os triunfos de todas as experiências revolucionárias, como também se aprofundam nos seus dinamismos internos. Isso quer dizer que nós analisamos não só o período de ascensão revolucionária, mas também seus processos de refluxo, que se traduzem nos perigos da contra-revolução, ou seja, da reversão das conquistas da revolução. Isso pode ser exemplificado muito bem no livro do revolucionário marxista Nahuel Moreno. Trotsky estabeleceu a seguinte lei: à medida que a economia se desenvolve, maior será o perigo restauracionista. Por meio do comércio, dos investimentos e do mercado negro, o imperialismo tratará de recuperar os estados operários para sua órbita. O plano Carter já o está fazendo. O trotskismo tem a obrigação
de denunciar a nova estratégia contra-revolucionária do imperialismo e alertar sobre o consequente perigo da restauração capitalista nos estados operários. Um grande exemplo histórico é a Revolução Cubana. A entrada do movimento 26 de julho em Havana, em 1959, é o símbolo da vitória da Revolução Cubana, que derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista, apoiada pelo imperialismo estadunidense, e colocou no poder o governo da guerrilha liderado por Fidel Castro e Che Guevara. Em 1961, por conta da pressão do imperialismo, Cuba alia-se ao bloco soviético e o novo governo declara a ilha como uma pátria socialista. O processo revolucionário expropriou a burguesia nacional, as empresas e as terras do imperialismo. A força dessas conquistas renovou a esperança de milhões de trabalhadores e da juventude na América Latina e no resto do mundo. Ela foi a primeira e a única revolução socialista vitoriosa na América Latina. A intenção inicial de Fidel Castro e da liderança do movimento 26 de julho, no entanto, não era expropriar a propriedade privada. Foi a força dos acontecimentos que definitivamente empurrou a direção revolucionária nesse rumo. E aqui eu quero destacar outro elemento central das revoluções: o papel político da direção. A direção da Revolução Cubana, como qualquer direção revolucionária, teve uma formação específica, quer dizer que haviam interesses bem diferentes em disputa. Para termos uma ideia da complexidade dessa composição, basta lembrarmos que a ala à esquerda da guerrilha, representada por Che Guevara, propôs uma reforma agrária radical, em desacordo com os dirigentes do movimento 26 de julho. Concretamente, os líderes da Revolução Cubana foram impulsionados pela pressão do imperialismo e pelas massas a agir contra seus próprios interesses, o que permitiu o avanço do conteúdo da revolução e o golpe decisivo contra a propriedade privada. Infelizmente, esse cenário todo começa a mudar a partir de 1970. E é justamente a mesma direção, não mais pressionada pelas massas e entregue às suas próprias tendências burocráticas, que passa a restaurar o capitalismo na ilha. Em 1990, esse processo dá um salto significativo até alcançar sua expressão máxima em 1995, com a Lei dos Investimentos Estrangeiros. Foi permitida a repatriação de 100% dos lucros das empresas estrangeiras aos países imperialistas. Praticamente, todos os setores produtivos de Cuba foram entregues ao capital estrangeiro. Fica evidente, portanto, que o bloqueio econômico dos Estados Unidos está longe de ser o único fator que contribui para as mazelas atuais da ilha. Afinal de contas, a recolonização acelerada do país tem participação inclusive da burguesia cubana, aquela que foi exilada em Miami desde 1959, os famosos gusanos. Esta burguesia cresceu em poder econômico e político dentro dos Estados Unidos e compete com as demais burguesias pela recolonização da ilha. Desde o ano 2000, o Congresso americano autorizou a venda de alimentos e produtos agrícolas para Cuba, se transformando no seu principal fornecedor de alimentos. Portanto, no nosso entendimento, Cuba deixou de ter uma orientação socialista há muito tempo. Então, para finalmente resumir a resposta, não, os trotskistas não atacam países de orientação socialista. Pelo contrário, eles procuram se orientar pelo marxismo para avaliar corretamente os processos revolucionários e melhor defender as conquistas das revoluções socialistas. Uma análise bem fundamentada a respeito desse tema pode ser encontrada no livro O Veredicto da História, do militante trotskista Martín Hernández. Terceiro, clama ser a representação autêntica do marxismo. Isso está conectado com o último ponto. Se autoproclama o sucessor legítimo do leninismo. De que o Trotsky era o mais legítimo leninista, o mais competente leninista, e ele só não pôde executar o seu plano por intriga, perseguição. E aí é aquela velha, né? Aquela velha e boa. Todo mundo é burro menos eu. A linha política do trotskismo é todo mundo é burro menos eu. A gente vai partir desse mito trotskista que a mídia burguesa repete ad nauseum de que o trotskismo é leninista, de que depois do Lenin o Trotsky foi o mais brilhante bolchevique, a pessoa mais prolífica intelectualmente, de que o Trotsky seria um sucessor notável e legítimo do Lenin, inclusive reconhecido como sucessor pelo próprio Lenin, a gente pode falar sobre isso depois, e que o Trotsky só foi privado
de ser o sucessor legítimo do Lenin por conta de manobras ardilosas do Stalin, por causa de uma perseguição pessoal à figura do Trotsky, porque o Stalin não gostava dele, não deixava ele sentar no recreio com ele. Essa questão de sucessão aí, abordada dessa maneira, tá errada. É no mínimo um reducionismo muito barato tratar os embates no Partido Bolchevique como uma briga pela sucessão da liderança. De qualquer maneira, né? A sucessão legítima do leninismo não é um princípio do trotskismo, mas sim a reivindicação das conquistas da Revolução Russa. Também não é verdade que a mídia burguesa repete argumentos trotskistas ad nauseam. Eu não sei de onde que ele tirou isso. A realidade está tão distante disso que a maior parte dos historiadores burgueses, conservadores e dos trabalhos produzidos no auge do combate ideológico da Guerra Fria repetem a exaustão que o stalinismo é um produto direto do leninismo, que o Stalin teria sido apenas um seguidor fiel de Lenin, como ele mesmo se autoproclamava, e que, portanto, segundo esses autores, né, toda a tradição comunista desde o Marx se resumiria ao terror e à barbárie. His name was Karl Marx. His vision was narrow and fanatic, and in several ways simply unrealistic. But it was intense. Just what is communism, as conceived by its founders and as it has turned out in practice? I suppose you could say that it is basically a materialistic religion. Its gods are matter, economics, and a strange deterministic concept of history. Its prophets are Karl Marx, whom you've already met, and Vladimir Lenin, who took up where Marx left off and put Marx's theories into action. The objective of communism at the outset was to establish itself as the only form of society on Earth. Lenin, the activist, agreed with Marx, the determinist, that communism was destined to rule the world. But his vision of how this would come about required a professional minority to direct the common herd. Led by Lenin, the Bolsheviks built their power. Lenin was a pro. And a young man named Stalin was learning a lot from him. Assim também podemos falar de Richard Pipes, carinhosamente apelidado de procurador de revolucionários, no sentido jurídico, e na minha opinião um dos mais obscenos anticomunistas que já pisaram o pé nessa terra, que além de tudo foi consultor de armas nucleares da CIA e membro do Conselho de Segurança Nacional de Ronald Reagan, disse o seguinte sobre Lenin e Stalin. A única diferença entre eles, Lenin não matou outros comunistas, o que Stalin fez em escala maciça, não é tão significativa assim. Com relação às pessoas não pertencentes à sua ordem de eleitos, o que incluía 99,7% de seus compatriotas, Lenin não demonstrava quaisquer sentimentos humanos, enviando-os à morte, não raro apenas para servirem de exemplo. Ao contrário de Lenin, Stalin considerava estranhos todos os que se mantinham leais ao fundador do partido. Encarando-os como rivais, tratava-os com a mesma crueldade desumana que Lenin usara contra seus inimigos. A respeito desse autor, Paul Leblanc explica que após o colapso da União Soviética, em 1991, houve uma poderosa reação no campo da historiografia da Revolução Russa, não só revitalizando as interpretações da Guerra Fria, mas também injetando conservadorismo pungente, através de trabalhos como os de Pipes. É assim que Peter Keynes observou que o Lenin é o vilão-chefe retratado no trabalho de Pipes. Inclusive foi Keynes que fez o célebre comentário que o ódio do autor por revolucionários é tão grande que ele deixa de ser um historiador e se torna, ao invés disso, um procurador de revolucionários. Assim, por exemplo, que o jornalista e escritor David Remnick escreve para a Time, a CBS News, sobre Lenin, o arquiteto do totalitarismo do século XX, o autor de um terror em massa e mesmo dos primeiros campos de concentração já construídos
no continente europeu, que criou um modelo não somente para seu sucessor Stalin, mas para Mao, para Hitler e para Pol Pot. Refutando essa acusação comum de que Lenin teria sido um dos precursores do totalitarismo, o historiador trotskista Paul Leblanc, em seu livro Revolution, Democracy, Socialism, Selected Writings, nos mostra que existem diferentes testemunhas insuspeitas de leninismo que desprovam, por exemplo, essa mentira de que Lenin teria criado os primeiros campos de concentração da Europa. O Leblanc nos mostra que ninguém mais, ninguém menos que a principal pensadora do conceito do totalitarismo, a filósofa Hannah Arendt, recusou categoricamente essa ideia absurda. Ela defendeu em seu livro As Origens do Totalitarismo que, ao invés disso, foram na verdade os impecáveis anti-bolcheviques, os imperialistas europeus, engajados numa extensiva missão civilizatória, entre aspas, de exaurir suas colônias na África e na Ásia de todas as suas riquezas, bem antes de 1917, foram os que primeiro criaram campos de concentração em defesa de seus impérios sobre os povos majoritariamente não brancos. Esses campos correspondiam em muitos aspectos aos campos de concentração no início do regime totalitário. Eram usados para suspeitos, cujas ofensas não podiam ser provadas e que não podiam ser sentenciadas pelo processo judicial ordinário. Leblanc ainda comenta que Hannah Arendt, usando uma rica variedade de fontes, incluindo Acumulação de Capital, escrito por Rosa Luxemburgo, demonstrou o que muitos anticomunistas da Guerra Fria recusaram reconhecer, que o imperialismo das potências capitalistas avançadas tem sido responsável por grande parte do autoritarismo e desumanidade associadas ao totalitarismo do século XX. Ainda no assunto das acusações sobre campos de trabalhos forçados, supostamente instituídos por Lenin, Leblanc recorre aos testemunhos de mais autores não leninistas, caso de dois ativistas mencheviques, o líder americano-bielorrusso David Dallin e o historiador russo Boris Nikolaevsky, que demonstraram em seu clássico livro The Forced Labor in Soviet Russia que na Rússia dificilmente se pode dizer que Lenin teria inventado os campos de trabalho forçados sistemáticos patrocinados pelo Estado. Esses haviam sido estabelecidos e mantidos anos antes de Lenin sequer ter nascido pela monarquia czarista, da qual ele foi um inimigo mortal. Nem mesmo é o caso das coisas terem ficado qualitativamente piores sob Lenin. Dallin e Nikolaevsky notaram que enquanto 30.000 era o número máximo de prisioneiros dos campos de concentração nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, esse número havia subido para 50.000 em 1917, antes da Revolução. Sob Lenin, o regime dos campos continuou a existir. Isso sim pode certamente ser criticado, mas não houve nenhuma expansão massiva, como alguns alegaram. Ainda em 1928, de acordo com Robert Conquest, em seu livro homônimo O Grande Terror, o número de pessoas nos campos havia caído para 30.000. Lenin pode ser associado ao que ficou conhecido como o Terror Vermelho, do período da Guerra Civil Russa, envolvendo políticas que mesmo um número de revolucionários simpáticos aos seus objetivos o criticaram severamente. Mas o fato permanece que o terror de Lenin foi um produto dos anos de guerra e violência, do colapso da sociedade e de sua administração, dos atos desesperados de governantes precariamente lutando pelo controle e pela sobrevivência. Assim defende o anticomunista Robert Conquest. Stalin, ao contrário, alcançou o completo controle em uma época que as condições gerais eram calmas. Foi em sangue frio e bem deliberadamente e sem provocação que Stalin começou um novo ciclo de sofrimento. Foi a perversa revolução de cima para baixo, no início dos anos 1930, a coletivização forçada de terra e a rápida industrialização que dispararam a população do Gulag, de acordo com Conquest, até 600.000 pessoas em 1930 e em milhões nos anos seguintes. Uma ponderação aqui, que afinal de contas a gente sabe que os números do Conquest já foram bastante contestados e o próprio Leblanc dá conta disso. Enquanto novas evidências significaram que o número de 7 milhões de Conquest deve ser reduzido para baixo, para algo mais como 1 a 2 milhões, o padrão geral que ele traçou é geralmente aceito por estudiosos sérios de várias convicções. Stalin e os stalinistas procuraram e continuam procurando associar o Lenin e o leninismo com esse regime assassino. E os anticomunistas, até o tempo presente, concordam felizes com essa noção.
Então, voltando lá na fala do Ian, o tal do mito trotskista, supostamente repercutido pela mídia burguesa, é uma mentira. Simplesmente mentira. Assim também, não se sustenta a fala dele que o trotskismo seria hostil ao leninismo, sob nenhum ponto de vista. O ataque dos trotskistas não é ao leninismo, como eles dizem aqui. O ataque sempre foi ao que foi feito do pensamento do Lenin após a sua morte. A morte do Lenin foi totalmente instrumentalizada para atingir fins políticos. Criaram uma seita em torno de um pensamento mumificado, e não tem uma representação melhor para isso que o mausoléu que foi construído para o corpo mumificado do Lenin. É como se tivessem feito uma caricatura de Frankenstein, do revolucionário, e ressuscitado um cadáver retalhado. Stalin was waiting in the wings. Already General Secretary under Lenin, Stalin was an ambitious careerist who had made his way up the party hierarchy. He took control of the funeral arrangements and mummified Lenin like a pharaoh. Lenin had built the Soviet party machine that Stalin was to control. Towards the end of his life, he had sensed the possible consequences. But Lenin's warnings were ignored. For Stalin, this was only a beginning. He jailed or executed millions of people in the party, the army, and the bureaucracy. This was Stalin's contribution to the fulfillment of the Communist Manifesto. Stalin had done more to destroy the hope of socialism than all its enemies put together. Não existe melhor exemplo para explicar isso do que o que acontece em relação ao centralismo democrático, o modo de organizar o partido de vanguarda da classe trabalhadora, que pode ser simplificado na frase: liberdade total de discussão, unidade total na ação. Os trotskistas não atacam essa formulação de centralismo democrático. Na verdade, eles a adotam. O que eles realmente atacam, ao invés disso, é o que ficou conhecido como centralismo burocrático. Este último foi produzido historicamente pelos partidos comunistas stalinizados. A principal fonte dos grupos organizados em torno desse tipo de centralismo é o interesse material dos dirigentes, traduzido na manutenção dos seus prestígios, e como reflexo se cria uma espécie de delírio de importância entre as camadas no poder executivo. O poder passa a ser a função de si mesmo. O stalinismo, no entendimento dos marxistas trotskistas, é uma forma de bonapartismo, ou seja, um Estado todo-poderoso, erguido acima de toda a sociedade civil, mantido por um aparato burocrático e militar, um poder reacionário, contra-revolucionário, porque se sustenta no esgotamento das energias revolucionárias e vive da necessidade de salvar a si próprio de suas contradições insolúveis, ao preço de esmagar o poder democrático do socialismo. Por isso que Stalin e seus colaboradores precisaram de um falso leninismo em que se apoiar. De acordo com Stalin, a abordagem de Lenin para a organização especificava que o partido é a forma mais avançada de organização do proletariado, se comparado com as outras formas de organização proletária. Ademais, sua função é de generalizar e dirigir o trabalho dessas organizações, que a ditadura do proletariado pode ser realizada somente através do partido como sua força dirigente, que a ditadura do proletariado pode se completar somente se for liderada por um único partido, o Partido Comunista, e que sem uma disciplina de ferro no partido, as tarefas da ditadura do proletariado de esmagar os exploradores e transformar a sociedade de classes em sociedade socialista não podem ser concluídas. Paul Leblanc sintetiza muito bem as diferenças entre o centralismo democrático de Lenin e aquele segundo o esquema stalinista, ou seja, o centralismo burocrático. Esta versão deturpada envolvia os membros democraticamente, entre aspas, passando ideias e informações para a liderança central e depois discutindo democraticamente, entre aspas novamente, como realizar as decisões da liderança. Ainda segundo Leblanc, isso fica transparente nos comentários de um dos porta-vozes de Stalin e especialista do Instituto Marx Engels Lenin, Vladimir Sorin, no início dos anos 1930. O partido é governado por líderes, explicou Sorin. Se o partido é a vanguarda da classe trabalhadora, então os líderes são o posto avançado dessa vanguarda. Ele ainda enfatizou que a característica especial do Partido Comunista é a sua rigorosa disciplina, isto é, o cumprimento incondicional e exato,
por todos os membros do partido de todas as diretivas vindo das organizações partidárias. Disciplina, firme e implacável, é necessária não somente durante o período do trabalho clandestino e na luta contra o czarismo, não só durante a Guerra Civil, mas mesmo durante tempos pacíficos. Sorin concluiu: quanto mais rígida a disciplina, mais forte o partido, tanto mais perigoso é para os capitalistas. Esse é o sentido oposto original do termo, que não foi uma invenção de Lenin e dos bolcheviques. Na realidade, o termo centralismo democrático foi introduzido no movimento socialista russo no ano de 1905, pelos adversários faccionais de Lenin, ou seja, os mencheviques. Conforme o Partido Trabalhista Social-Democrata Russo estava adquirindo um apoio de massa na classe trabalhadora, e os mencheviques e os bolcheviques estavam se aproximando pela primeira vez desde a ruptura de 1903. Uma resolução menchevique estabeleceu que o Partido Social Democrata deve ser organizado de acordo com o princípio do centralismo democrático. As ações que afetam a organização como um todo devem ser decididas por todos os membros da organização. As decisões da organização de nível inferior, como ramo do partido, não devem ser implementadas se contradizem as decisões de organizações superiores, como uma convenção nacional ou o congresso do partido. Uma resolução bolchevique, quase um mês depois, reconheceu como indiscutível o princípio do centralismo democrático e apelou para a ampla implementação do princípio eletivo, acrescentando que, enquanto garante aos centros eleitos plenos poderes em questões de liderança ideológica e prática, eles são ao mesmo tempo sujeitos a serem demitidos. Suas ações devem receber ampla publicidade e eles devem ser estritamente responsáveis perante os membros por essas atividades.